Namaskaram. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Olá, namastê, tudo bem? Bom, chegamos na última aula do curso, né? Depois de alguns meses gravando, planejando, né? Eu tenho certeza que a gente chegou com um grande sucesso na finalização desse primeiro curso, a primeira temporada do curso online de Introdução ao Ayurveda. Estou muito feliz mesmo, porque alcançamos os principais objetivos, que não era alcançar todo esse número. A gente não esperava mais de 5.000 pessoas, né? Até esse momento, porque esse curso agora vai ficar aí para quantas mil pessoas quiserem ver. Mas a gente alcançou o objetivo que as pessoas conhecerem o Ayurveda, né? Muita gente foi falando de boca a boca, vai continuar falando, né? E principalmente que é uma das principais funções nossas, objetivos com o curso, é que o Ayurveda fique mais e mais e mais e mais conhecido em todo mundo. Tá? Agradeço cada pessoa que assistiu até esse momento. E lembrando que vão mandando as suas perguntas. Muitas perguntas podem ser, a gente consegue responder. Quem sabe de tempos em tempos a gente não faça um vídeo respondendo perguntas, envie um e-mail para todo mundo. Olha lá, tem um vídeo extra de resposta de perguntas, não é super bacana? Com o nominho de vocês, não esqueça de colocar o nome, se autorizo, colocar meu nome e tal, na pergunta. Vocês vão lá, eu vou falar de vocês, tá bom? Bem, para essa última aula, eu separei um assunto que é de extrema importância, sabe, dentro do Ayurveda, que são as técnicas que a gente usa no Ayurveda para tratamento, que eu chamo de técnicas sutis, ou terapias sutis. Essa técnica é chamada no Ayurveda de Tamatra Chikitsa. Tamatra Chikitsa é o tratamento que a gente vai não só tratar, mas é através dos órgãos dos sentidos que a gente vai atuar no corpo físico, na mente e no espírito, né? São técnicas fantásticas, porque não são propriamente dito técnicas tradicionais ayurvédicas que a gente vai encontrar em todos os textos clássicos, mas são técnicas que hoje, com os livros e com a internet, a gente consegue garimpar e ver que em várias partes da Índia, em várias escolas, em vários gotras, que são as famílias, né, eles foram desenvolvendo técnicas mais sutis, envolvendo outras questões dentro do Ayurveda, né, que não fazem parte do Ayurveda, mas fazem parte dos Vedas, fazem parte da cultura védica. Alguns são populares, alguns fazem parte do Tantra, e que tem uma grande importância no Ayurveda, e a gente vê tudo isso tendo resultados fantásticos, né? Então, isso é maravilhoso. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje em dia, a gente tem o uso da aromaterapia dentro do Ayurveda, que até a Leila falou um pouquinho, né? Que não é só o uso da aromaterapia para usar um aroma, para você fazer uma massagem somente, né? Mas é como perfume mesmo, o aroma das plantas que você vai plantar em volta da sua casa. Isso envolve o Vastu Shastra também, que é a forma o Feng Shui, entre aspas, indiano, né? Que é super bacana. Então até o tipo de planta, então vou dar um exemplo para vocês super bacana. Tradicionalmente na Índia é muito indicado que tenhamos uma planta chamada Tulasi sempre na nossa porta da casa. O Tulasi ele tem várias funções. Além dela ser muito sagrada, ao bater um vento no Tulasi, ele limpa o ar. Quais são as plantas da família do Tulasi que a gente tem no Brasil e a gente poderia fazer a mesma coisa? Por exemplo, manjericão, alfavaca, a manjerona, né? Um exemplo, se a gente pode ter jasmim na nossa casa, onde faria a mesma ideia, né? Então a gente está falando isso de aromaterapia, como fala nos dias atuais, e isso é Tamatra Chikitsa, né?
O uso de cores, né, específicas, não só com cores artificiais, como uma lâmpada, alguma coisa assim, mas a roupa que a gente usa de acordo com cada dia da semana é um planeta diferente. E aí inclui a parte de Jyotish, que é toda a parte de astrologia védica, né? Inclui a parte de yoga também nessa parte. A parte de meditação também é inclusa nessa parte. Há uma infinidade de possibilidades nessa parte de terapias sutis dentro do Ayurveda, né? O uso de gemas, que está muito atrelado à astrologia. Gemas são pedras semi-preciosas ou preciosas, por que não? Depende de cada pessoa, né? Ou usar como anel, ou usar num brinco, num colar, às vezes no corpo colado num ponto marma, né? Também é usado. Às vezes essas gemas viram remédio para você ingerir a gema também. Às vezes você ferve a água com prata, com bronze ou com uma gema, com uma pedra para tomar. Tudo isso é Tamatra Chikitsa, né? O que é interessante a gente entender que tudo isso é Tamatra Chikitsa, né? O uso, por exemplo, de sons através dos mantras, né, é extremamente importante. Eles são de um uso maravilhoso, né? A gente usa bastante os mantras, principalmente bidyas, né, que são mantras curtos, como Klim, Ain, Sau, Glam, Glum, Dum, Vam, né? Então tem toda essa questão que é bem importante. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Cor, já falei. Os yantras, a gente não pode esquecer dos yantras. Os yantras são bem importantes, né? E a gente não pode esquecer também dos rituais, que são os homas com fogo, as púdias de devoção. Tudo isso entra também como tratamento. Além disso, existem técnicas específicas dentro do Ayurveda que foram desenvolvidas fora do Ayurveda, que acoplam e crescem muito o Ayurveda, né? Que são técnicas tântricas, por exemplo, que são os rituais, que são maravilhosos, eu adoro, né? E é fantástico. Por exemplo, o Vedanta, se você quiser entender um pouco mais da mente da pessoa, como funcionam as emoções, né? São técnicas da cultura védica, da filosofia védica, que não fazem parte do tradição do Ayurveda, do desenvolvimento do Ayurveda, mas estavam andando em paralelo a todo momento. Assim como o Yoga, né? Que eu vou falar daqui um pouquinho. Porque agora eu queria chamar para vocês um vídeo do Jonas, que já falou algumas vezes para vocês, que ele vai contar um pouquinho da experiência dele na Índia em relação a essa questão do uso do Vedanta dentro do Ayurveda, tá bom? Daqui um pouquinho a gente volta, porque aí tem mais um pedacinho super importante para a gente conversar. Um grande abraço. Namastê. Namastê. Quando eu estava na Índia, eu tive uma oportunidade muito rara, que eu estava no ashram do Swami Dayananda, e um belo dia eu recebo uma ligação, um e-mail, né, acompanhado de uma ligação de um diretor da Globo, que queria fazer um documentário sobre coisas que acontecem na Índia e tal, que foi o famoso Globo Repórter, né, que eu apareci, que teve umas outras coisas acontecendo. E nesse Globo Repórter, ele falava sobre tratamento ayurvédico, eles tinham uma equipe, eles queriam ir no hospital e precisavam de um brasileiro para ir junto com eles e que pudesse conversar com os indianos e ajudar nos trâmites todos, e lá fui eu, né? E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de ver o contato deles com o hospital e também ver as entrevistas que não passaram no Globo Repórter. E uma das entrevistas interessantes foi com o diretor do hospital na época, e fizeram várias perguntas interessantes para ele. Uma delas foi a seguinte: se o Ayurveda tinha alguma restrição religiosa. E o médico riu e ele falou assim: a gente não tem restrição religiosa. Se o paciente tiver uma restrição religiosa e ele tiver uma dificuldade, sei lá, em entrar num hospital ayurvédico, porque o hospital ayurvédico é associado à tradição védica, então o hinduísmo está junto e tudo mais, aí a gente não pode fazer nada, mas o nosso propósito é curar doentes. Aí o médico falou, o repórter, mas você não acha que isso limita a aplicação do Ayurveda? Aí o médico respondeu: se o seu filho tivesse com câncer, você ia deixar de entrar num templo, sei lá, africano, por preconceito, se pudesse curar seu filho? Óbvio que não.
né? Quando a gente trata de doença, quando a gente trata do bem-estar, todas essas questões fundamentalistas e tal, elas se tornam cada vez menos relevantes. As pessoas são capazes de entender que existe uma verdade, um bem maior por detrás de um trabalho como esse. Então o Ayurveda não é limitado por nenhum tipo de crença religiosa, né? Muito pelo contrário, que todos possam ser livres para acreditar e viver o que elas querem viver com saúde. Então, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda também. E o médico também foi perguntado quais os tipos de tratamento o Ayurveda oferece. Porque se o Ayurveda oferecer só tratamentos assim de ervas e coisas que são muito levianas, como que ela pode realmente tratar todo tipo de saúde? Não seria realmente uma ciência de saúde, seria uma ciência meio terapêutica, né? Que você... com limites muito claros. Aí o médico falou, não, a Ayurveda trata de muitos problemas. Os problemas tal, toda uma amplitude de questões físicas. E o Ayurveda não está sozinho, o Ayurveda faz parte da tradição védica. Se essa pessoa tem um problema no fluxo de prana no corpo, ela tem yoga. Yoga tradicional, tá? Não yoga na sauna, na prancha, essas coisas, não. Yoga. Que você senta com uma pessoa, se conecta e faz exercícios para você largar a sua personalidade capitalista por uma hora. E aí, isso nas palavras do médico. E você tem o yoga. E se você tiver um problema de cunho emocional, você tem também vários processos, meditações. Dentro do yoga e dentro do Ayurveda também vão ter remédios e asanas que se conectam com as energias dos chakras. Os chakras estão associados a estados emocionais e você consegue então ter uma facilidade em lidar com as emoções. E fora que o tratamento ayurvédico, boa parte dele é o contato do profissional com o paciente. E nesse contato, às vezes, você tem que ouvir o problema de uma pessoa, se tornar amigo dela, escutá-la verdadeiramente. E isso cura um monte de problemas, né, que as pessoas têm. E por último, se a pessoa quer resolver as questões fundamentais que ela carrega com ela no seu coração, ela quer ser livre da morte, livre da velhice, ela quer viver para sempre, ela quer entender quem ela é. A gente tem também Vedanta, o médico falava, que é uma parte dos Vedas e que vem junto do Ayurveda também, né? E tem lá os mestres para explicar fundamentalmente quem você é, o autoconhecimento. Entender também o que está por detrás do sofrimento humano. Porque mesmo com saúde a gente sofre por diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são só diferentes do que a gente estava esperando. Ou que fazem a gente se enxergar como uma pessoa que a gente não gostaria de ser. E muitas vezes, quando a gente está de frente para isso, não tem remédio para ser tomado, não tem postura de yoga para fazer. Como se a pessoa não consegue aceitar a opção de vida do filho dela, por exemplo, o que ela vai fazer? Não tem postura, Shirshasana, não vai mudar a cabeça dela. Ela precisa de um outro tratamento, que é no nível dos pensamentos, no nível de fazer uma limpeza em toda a filosofia de vida que essa pessoa carrega dentro dela. Uma limpeza nas suas crenças, uma limpeza nos rótulos sociais que ela carrega, para dar uma oportunidade dela se apaixonar novamente pelo mundo, por ela mesma, e entender que o mundo simplesmente é do jeito que é, e encontrar dentro desse entendimento a pessoa simples e feliz que nós somos e que muitas vezes está esquecida. Então, esse último é chamado de Vedanta, que inclusive é o tema que eu ensino. Então eu fiquei muito feliz de estar ali com o médico e vendo ele explicando tudo isso, né? E ele falou, e ainda temos um outro tipo de tratamento, que são os tratamentos espirituais. Aí o repórter não aguentou. Falei, tratamento espiritual? Mas o que você quer dizer com tratamento espiritual? Ele disse assim, você pode dar um exemplo? O repórter perguntou naquela tentativa de fazer o cara, né, tipo, quebrar ele, tipo assim, olha, dá um exemplo então aqui com tratamento espiritual. Imaginar alguma dança com música, né, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, não, olha, a gente tinha aqui uma criança que ela ficou paralítica da perna para baixo, que a gente já tinha feito, a medicina ocidental já tinha tratado, já tinha feito todos os diagnósticos e não encontraram a causa. A gente já tinha feito todas as possibilidades de tratamento e procedimentos e nada.
E por fim só faltou uma possibilidade, que era ser um problema espiritual, que não tivesse totalmente conectado ao seu corpo físico, mas aos seus karmas e à sua mente. E isso também o médico Ayurveda não vai ver. Então o que ele fez? Ele pegou essa pessoa com o seu mapa astral e tudo mais, enviou para um mestre que ficava do outro lado da Índia, que nunca tinha ouvido falar nem da criança, nem de nada disso. Essa pessoa então olhou, isso que é tradição védica, sabe? É uma coisa muito ampla, muito além daquilo que a gente está vendo naquele momento. E disse assim, olha, essa criança ela sofreu um problema com água. Quando ela tinha 11 anos de idade, foi ali que tudo começou. Com água? Aí eles ficaram pensando e tal, e perguntou, a mãe não lembrava, né? E aí até que enfim chegou um ponto que a mãe lembrou. E ela falou, não, aconteceu uma coisa realmente. Quando ela tinha mais ou menos 11 anos de idade, ela escorregou e caiu dentro de uma piscina. Quando a gente estava viajando, realmente foi uma coisa muito forte, a piscina estava muito gelada, era frio. A gente ficou desesperado, tirou ela de dentro, mas ela estava bem. Aí ele falou, não, naquele momento que a criança caiu dentro da água, teve outras forças que a gente não tem como dizer exatamente quais são, que se grudaram nessa criança. E essa força que ficou ali grudada na criança levou o fluxo de energia das suas pernas embora. E por isso que o fluxo de energia está travado. Aí aí a mãe, bom, tudo bem, a gente já tentou tudo, vamos, né? Por que não? Aí, mas o médico, então o que a gente faz? Ele falou, não, eu aqui eu só digo o que aconteceu. Agora você vai ter que ir para um tântrico, para um ritualista, que vai poder fazer alguma coisa. Então lá foi o cara. Aí foi uma outra pessoa. Aí ele chegou, jogou os búzios dele lá e entendeu que, olha, o tipo de energia travada é esse tipo, assim, assim, assado, e que para esse tipo de situação, o tipo de ritual é esse. Vamos fazer o ritual. E assim a família fez o ritual. E pra tipo assim, surpresa e felicidade de todo mundo, essa criança estava recuperando os movimentos e voltando a andar e estava no hospital ainda naquela semana. Mas o repórter não quis entrevistar, porque ia ser demais para as pessoas entenderem, né, que existe alguma coisa além do seu corpo e da sua mente, ainda mais no Globo Repórter. Né? Mas eu acho que aqui no Congresso é diferente. Né? Então, a visão, né, de tratamento do Ayurveda é uma coisa tão ampla e é tão bonito quando você vê que não é uma coisa solitária e que existe até uma certa humildade, sabe? Muitas vezes quando a gente lida com um tratamento qualquer, uma filosofia, uma linha de terapia, as pessoas costumam se colocar como a solução de todos os problemas, sabe? E sem dúvida não é essa a proposta do Ayurveda. O Ayurveda é algo extremamente objetivo e ao mesmo tempo que é algo que necessita de uma sensibilidade para você poder tratar uma pessoa, para você entender um diagnóstico, para você poder encontrar uma solução. Né? E o Ayurveda, então, ele não caminha sozinho. Né? O Ayurveda, ele caminha junto com o Yoga, ele caminha junto com o Vedanta, ele caminha junto com os rituais, ele caminha junto com os valores de vida, com tudo aquilo que a gente considera que é a vida espiritual de uma pessoa. Tá? Então, muito obrigado por terem me escutado e até a próxima. Hariom. Olá, tudo bem? Então, estamos de volta. Espero que tenham gostado da aula, né? Da aula do Jonas, foi a última dele no curso. A gente está chegando no finalzinho, mas falta um pouquinho ainda, né? E agora eu queria falar um pouquinho para vocês do uso do yoga dentro do Ayurveda. Existe muita controvérsia, muita maluquice, para ser bem sincero para vocês. Eu queria saber como tem gente que é tão criativa para criar tanta coisa nova, né, e diferente, né? Como yoga para Pitta, yoga para Kapha, yoga para Vata, né? A primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês: todo e qualquer yoga, todo e qualquer asana, todo e qualquer pranayama pode ser usado em Pitta, Kapha e Vata. Perfeito? Tá? Todo o yoga, ele é criado para harmonizar através da sequência de asanas, que são as posturas, meditação e pranayamas, todo o prana no nosso corpo. Isso é bom para qualquer pessoa. Mas dá para a gente entender que às vezes, como um tratamento, quando a pessoa está em desarmonia, a gente pode usar um asana ou outro, um pranayama ou outro, uma meditação ou outra, para encaixar melhor no tratamento e facilitar, né? Ou como eu costumo explicar, dar a base para que a pessoa possa fazer o restante do tratamento. Mas não é o yoga que está tratando, é o todo que está tratando a pessoa.
Porque yoga não é tratamento, yoga tem um outro aspecto totalmente diferente, né? Então a gente tem que entender muito bem como funciona yoga, né? A gente não precisa para fazer yoga uma roupa especial, um tapetinho especial, né? E o principal do yoga as pessoas não fazem, né? Que é fazer yoga, né? Vai fazer atividade física, vai para academia, vai correr, vai fazer natação, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa. Yoga tem um outro propósito. Então, para falar um pouquinho disso, eu achei um vídeo antigo nosso, onde eu vou falar um pouquinho sobre eu e a Thaís, que a Thaís trabalhou com a gente durante bastante tempo, a gente gravou esse DVD há muito tempo atrás, e eu vou colocar um pedacinho onde a gente vai explicar um pouquinho do uso do yoga, e ela dá algumas dicas de asanas dentro do Ayurveda, tá? E no finalzinho eu vou falar, a gente vai dar uma dica sobre uma meditação dentro do uma meditação bem simples que todo mundo poderia fazer para começar o estudo. Então, assistam aí, a gente volta daqui a alguns minutinhos. Namastê! Yoga e Ayurveda. A ligação entre essas palavrinhas vai muito além de sua origem sânscrita, não é, Eric? Exatamente. O Yoga e a Ayurveda são consideradas ciências irmãs. Ou eu prefiro dizer que são primos distantes que em um certo momento da história eles se juntaram. Isso é aproximadamente 200 a 300 anos atrás, quando começaram os grandes sábios indianos a estudar os benefícios que as práticas do Yoga têm dentro do Ayurveda. Como assim? É chamado isso de Yoga Pariksha. Pariksha significa tratamento. Então é utilizar as técnicas como são os asanas, que são aquelas posturas psicofísicas, os pranayamas, que é o controle da respiração, os mantras, a meditação dentro do Ayurveda. Como a gente vai trabalhar isso dentro do Ayurveda? De forma simples. A gente vai trabalhar isso através da harmonia para o dosha, harmonia para as patologias. Num horário adequado do dia, na melhor época do ano, né? Os horários, assim, tempos determinados para cada tipo de dosha. Se vai ficar 5 minutos num, 2 minutos no outro, 1 minuto no outro, junto com pranayama X, né? Ou junto com um mantra Y, meditação com mantra, tudo de acordo com o biotipo original da pessoa, que é chamado de Prakriti, ou junto também, a gente tem que fazer uma correlação com a sua desarmonia, que é chamada de Vikriti. Agora, existem posturas específicas para cada dosha? Sim, existem as posturas específicas, os pranayamas específicos, mantras específicos e meditações específicas. Eu prefiro juntar só essas 4, porque o yoga ainda tem outras bandas, outras técnicas que são utilizadas também. Essas são as principais que a gente utiliza dentro do Ayurveda. Então tem posturas específicas para Pitta, Kapha, Vata, para suas determinadas desarmonias, pranayamas também específicos, mantras também específicos e meditações também específicas. Dá para montar também sequências de asanas específicos para desarmonias ou para manter aquele dosha sempre em harmonia. Existe especificamente asanas para cada dosha, pranayamas para cada dosha, mantras para cada dosha e meditações para cada dosha. Conseguimos, juntando eles, conseguimos montar sequências, programas específicos para doshas em desarmonia ou para manter saúde do próprio dosha. Bom, agora que conhecemos esta ligação especial, que tal sentir na prática alguns benefícios desta filosofia milenar que exercita o corpo e acalma a mente? A professora Thaís da Silva, especialista em Yoga e Ayurveda e a integrante do corpo docente do Instituto de Cultura Hindu, Naradeva Chala, vai nos ensinar alguns asanas. Então afaste o sofá e aproveite! Olá, meu nome é Thaís, eu sou professora do Instituto Naradeva Chala. Agora nós vamos passar algumas posturas indicadas para o Dosha Vata. O que é importante relembrar é que é importante, como o Dosha Vata tem uma tendência à instabilidade, é importante ter sempre um horário, ter sempre uma regularidade na prática e principalmente lembrar que a respiração deve ser regular, lenta e as posturas com o máximo de permanência possível. Vamos começar com a postura Pavamuktasana, que é a postura da liberação de gases, que é o que Vata tem mais tendência como desarmonia. Então, estendendo as pernas à frente, flexionando uns dos joelhos, segurando. Isso favorece ao massageamento dos órgãos internos e assim a liberação dos gases. Não se esqueça de sempre priorizar o alinhamento da coluna. Isso. Sempre mantenha o máximo de permanência o quanto for possível, respiração sempre lenta e regular. Estendendo a perna direita à frente. Isso, flexione a esquerda e assim da mesma forma.
Ótimo. Não se esqueça de respirar profundamente, estende a perna à frente e vamos passar a postura de Bhujangasana. Flexionando os joelhos, passando o tronco para frente. Isso. Não se esqueça, pernas unidas, quadril encaixado, girando os ombros para trás. Você vai perceber o quanto for possível de não forçar as mãos contra o chão, para não exagerar na extensão da coluna. Girando os ombros para trás, expanda bem o tórax. Isso favorece tanto a parte digestiva como qualquer disfunção ou desordem na parte menstrual para as mulheres. Descendo, desce o tórax no chão. Isso. Passando da postura, pernas para frente. E vamos passar a postura de Halasana ou postura invertida. Subindo as pernas, elevando o quadril. Isso. Tente perceber que não há necessidade de forçar demais a postura. Isso vai facilitar você a ter mais flexibilidade na coluna e qualquer tipo de dores na cervical, coluna. Então, mantenha os joelhos estendidos e se isso não for possível, você pode apoiar os pés sobre um cobertor ou sobre almofadas, para que a sua coluna não se estenda demais. E assim você não force tanto a cervical. Descendo devagar. Isso, flexionando os joelhos, sentando devagar. O quanto você puder permanecer em posturas sentadas, isso facilita e melhora as articulações, porque tende a aquecer as articulações e isso favorece as desarmonias. Agora vamos passar à postura de Pitta. Há uma predominância e uma tendência de superaquecimento do corpo. Então perceba que posturas que facilitem o refrescar do corpo e o aquietamento vai colaborar bastante para as disfunções. Como o Pitta tem uma tendência a exagerar nas posturas ou ser muito exigente, então perceba e se observe bem, porque nas extensões ou nas passagens é importante ter sempre controle, tranquilidade, manter a respiração tranquila e controlada, ok? Então, estendendo as pernas à frente, isso. Uma postura que favorece a região do abdômen é Navasana ou postura do barco. Estendendo as pernas, isso, transferindo o peso do corpo para o quadril, perceba se você não vai curvar demais a coluna e deixe sempre o tórax expandido. Os braços podem ficar estendidos e, se não for possível estender os joelhos totalmente, flexione um pouquinho só para contrabalançar o peso. Passando assim, descendo as pernas devagar, estendendo a frente. Então, vamos passar a postura de Karnapidasana, a postura dos joelhos nas orelhas. Então, deitando devagar, eleve as pernas, faça a passagem do quadril para cima. Isso. Afaste os joelhos e aproxime os joelhos das orelhas. Mesmo se o seu pé não chegar no chão, mantenha a sua respiração sempre regular, sempre confortável. E se não estiver confortável o suficiente, volte devagar. Ok. Vamos passar a próxima postura, que é Sarvangasana, ou invertida sobre os ombros. Procure deixar os cotovelos bem próximos, isso facilita ao ajuste da postura. E estendendo as pernas para cima, com os joelhos estendidos. Isso. Mantenha a ação dos calcanhares contra o teto, como se você fosse empurrar o teto. Mantenha a respiração o mais regular possível. Isso tem uma tendência de esfriar o seu corpo e de aquietar a sua mente.
Então vamos passar a sequência que é indicado para Kapha. Como há uma tendência de letargia, um certo acomodar das posturas, o indicado é que Kapha modifique um pouco os horários de prática, mas que intensifique e busque sempre asanas e a respiração de uma forma mais vigorosa, um pouco mais intensa. O que é adequado para Kapha é a sequência da saudação ao sol. Por ser uma sequência de posturas dinâmicas e intensa, vai trazer um calor que é favorável ao corpo. Passamos então à sequência da saudação ao sol. Inspirando, elevando os braços para cima. E na expiração, descendo o tronco à frente. Priorize o alinhamento da coluna. Isso. É importante que você perceba que a sequência tem uma tendência e favorecimento de ser mais intenso. Flexionando os joelhos, estendendo uma perna de cada vez. Isso. Na expiração, descendo o tronco, apoiando o dorso dos pés no chão. Na inspiração, eleve. Estenda os cotovelos, eleve o quadril e as coxas do chão. Na expiração, desça a coluna, apoie bem as mãos e afaste os pés na linha do quadril, voltando uma perna de cada vez. E na inspiração, elevando os braços à lateral, isso, e subindo, palma das mãos unidas no alto, e na expiração, descendo os braços. O que é favorável é uma sequência mais dinâmica, então vamos repetir. Inspirando, elevando os braços, um pouco mais intenso, respiração vigorosa, na expiração descendo, isso, não há necessidade de permanência, flexionando os joelhos, estendendo uma perna de cada vez. Isso pode ser repetido na sua prática ou no seu dia durante 12 vezes. O ideal é que seja no período da manhã. Vai te dar mais dinamismo, mais intensidade e mais vigor durante o dia. Inspirando, expirando, inspirando, elevando os braços para o alto e na expiração, descendo os braços. Não se esqueça que você precisa ter segurança nas posturas e se tiver alguma dúvida ou algum incômodo, procure um professor ou um profissional adequado que te auxilie nas correções e nas adequações à sua prática. Namastê. Para finalizar a prática do yoga, vamos realizar uma meditação que é boa para os 3 doshas, conhecida mundialmente como a meditação do Soham. Uma prática simples que você poderá fazer caminhando, andando, sentado, deitado, como você achar melhor. Sempre de coluna ereta, respirando suavemente pelo nariz. Iniciaremos a prática sempre colocando uma música suave ou sem música nenhuma, tomando cuidado sempre para não colocar nenhuma música que possa elevar a nossa mente para um estado de sono, uma música suave com pássaros ou com mantras. Fechando os olhos. Caso você sente no chão, sempre numa postura correta do yoga, com a coluna ereta. Você pode fazer sentado numa cadeira, sempre nunca colocando as solas dos pés no chão, colocando uma almofadinha ou virando as solas dos pés para cima. Pode fazer sentado, em pé. A prática é muito simples. Quando inspirarmos, estaremos imaginando o som So. E quando expirarmos, estaremos imaginando o som Hum. Sempre expirando e inspirando pelo nariz. Vamos fazer alguns minutos da prática.
Esta prática deve ser feita de 10 a 15 minutos todos os dias, de preferência próximo das 6 horas da manhã ou próximo das 6 horas da tarde. Para encerrar a prática, abra os olhos suavemente. Vai imaginando o Soham devagarinho sumindo na sua mente. Caso você esteja andando ou dentro do ônibus, nunca esqueça de prestar atenção na respiração, na concentração, deixando as palavras So e Ham levemente sumindo da sua mente. Vamos finalizando a meditação, respirando suavemente, sempre pelo nariz, nunca pela boca, trazendo a nossa mente, a nossa consciência de volta. Namastê. Namastê. Então, gostaram? Então, agora realmente a gente chegou no fim do nosso curso, né? Foi muito bom, foram muitas aulas, né? Eu tenho certeza que vocês adoraram. E lembre que isso é só o começo. O nosso projeto é ampliar isso para várias temporadas. Essa é só a primeira. Você que está terminando agora, assista de novo, né? Aí o convite meu, assiste de novo, que eu tenho certeza que vai ter muitas coisas que vocês não pegaram, né, naquele momento e vão pegar agora, tá? Eu agradeço de coração cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, porque parece que a gente está olhando para uma câmera só, né? Mas a gente sabe, na nossa mente, fica imaginando as milhões de pessoas que vão assistir isso, né? Vão olhar a nossa cara, vão pegar os nossos conselhos, as nossas ideias, o Ayurveda e vão levar para mais adiante. Espero que esse curso leve... Hoje a gente está com 5.000 e poucas pessoas inscritas nesse momento que eu estou gravando essa última aula, né? Eu espero que daqui a algum tempo eu volte para fazer uma aula extra que a gente possa estar em 10, 15, 20 mil pessoas. Vai ser mais do que uma alegria, né? Porque não pelo número, mas por saber que o Ayurveda foi para tantas pessoas. Então, ouça com atenção todo o curso, pegue todas essas ideias e usem elas com responsabilidade. Lembrem que o Ayurveda é subjetivo e nada no universo é exato, tá? Isso é uma ideia errônea do ser humano de querer controlar tudo. Nada é exato no universo, tá? Tudo é subjetivo no Ayurveda, tudo vai depender de muitos fatores. E lembrem que esse é só um começo, vocês ainda estão aprendendo o que é o Ayurveda, tá? Quem quiser aprender mais, vai receber e-mail nosso, que logo logo a gente vai estar lançando a segunda temporada, agora em 2016, que tá logo logo aí, tá? E eu tenho certeza que vocês vão adorar a segunda temporada e que vem a terceira, a quarta e tudo mais. Então, em nome de todos os professores que participaram, de toda a nossa equipe que está por detrás dessas câmeras para lá, né, em todo, né, o pessoal que fez o site, o pessoal que gravou, que ajudou, né, todos os professores, todo mundo que dispôs um pouquinho de tempo, agradeço em nome de todo mundo, vocês que também estão aí, né, assistindo, e a gente se vê em breve, tá? Então, para finalizar, assim como a gente começou, eu gostaria de cantar um mantra. Então, eu pediria para vocês fecharem os olhos e ouvirem atentamente. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Cha Badariva Nanataya Yoginam Pataye Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Damvam Tariye Amritakala Sahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Namastê.